tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz Senhor, em meu ser. meu coração não é orgulhoso, os meus olhos não são arrogantes, não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. De fato, eu acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Glória a Deus. Jesus escolheu uma criança para representar o reino de Deus, ou para representar um cidadão, um perfil, alguém que está apto para o reino de Deus. E que o salmista, parece que essa canção foi feita para ele, para o salmo, e vice-versa. Ele está de novo trazendo a figura de uma criança. Ele tem a ousadia de dizer alguma coisa que eu quero também tê-la, e desafiar você a dizer a mesma coisa. Senhor, eu não sou orgulhoso. Sabe aquela piada? Eu morro de orgulho da minha humildade. Não é isso. É um face a face com Deus, um diante de Deus, dizendo: papai, eu não sou orgulhoso. Papai, o que eu desejo mesmo é que estar na tua presença dessa maneira, esse lugar secreto. Estive numa casa de uns irmãos dessa semana, e me apresentaram a casa, mas me apresentaram o lugar secreto da casa. Eu fiquei encantado. Pastor, não te mostrei minha sala de oração. Não, minha irmã, não mostrou. E aí nós voltamos lá no princípio, rebobinou a fita. Aqui é o meu lugar de oração. E é legal porque o lugar é baixo, e aí você tem que chegar realmente assim, meio se dobrando. E falei, eu vou cobrar. De vez em quando eu virei aqui para ver quanta poeira tem aqui e quanto de envolvimento tem aqui nesse lugar que é lugar de oração. Essa música e esse salmo nos lembra algumas coisas que queria pensar hoje com os irmãos. Mas pensando na criança, se eu chego para uma criança com uma barra de chocolate e uma barra de ouro, diz aí, qual que ela vai preferir? Chocolate. Se eu começar a falar muito rápido, por favor, me avisa, tá? Tem ali uma família muito linda, eles, primeira língua é espanhol, e aí eu preciso de tentar ser um pouco mais manso aí no falar. Se eu não mostrei a letra lá e você não entendeu, você pode reclamar, tá bom? Uma criança, uma barra de ouro, uma barra de chocolate, ela vai escolher a barra de... Umas crianças que cresceram muito aí, ela vai brigar pela barra de chocolate. Ah, a minha criança, você já estragou o menino. É porque o meu filho, você já avacalhou. A criança possivelmente vai preferir a barra de chocolate, e é interessante que ela prefira a barra de chocolate, que tem a ver com o valor. Que valor que tem para essa criança, na realidade dela, na maturidade dela, que valor que tem uma barra de chocolate e que valor que tem uma barra de ouro. Tem muitas histórias por aí de tesouros que rodaram de mão em mão, até que um expert percebeu que era um tesouro. Por exemplo, os livros, os rolos do livro de Isaías, né? Lá nas cavernas de Qumran, os meninos acharam aquele negócio lá e acharam interessante, mas não tinha valor nenhum. Era melhor uma barra de chocolate, que eles levaram aquilo. Um dia passaram, entraram num lugar e alguém ofereceu para eles uma barra de chocolate naquele negócio. Força de expressão, não foi uma barra de chocolate. E aí eles falaram, ó, isso vale uma barra de chocolate, vamos buscar, tem mais lá, tem mais, traz para mim. E aí ele foi trazendo e trocando um tesouro valiosíssimo de 1000 e poucos anos, trocando em barra de chocolate. Ele não sabia que era um tesouro tão precioso para a arqueologia, para a história, para o contexto bíblico. E no final, ele gostava tanto do chocolate ou do que ganhava, que ele pegava os últimos pergaminhos e rasgava para trazer as partes para vender.
Querido, eu queria que você pensasse nisso, que pensássemos nisso, que nós escolhemos a barra de chocolate exatamente porque nós não sabemos o valor que tem a barra de ouro. Isso vai depender da nossa maturidade. Me lembrei de outra coisa, viajando, fomos a Toronto e, entre outras coisas, ouvir também o pastor. Nós fomos ao Timor-Leste, eu e minha esposa. A viagem mais longa que já vimos na vida foi ao Timor-Leste. Se você saísse e ficasse o tempo todo dentro do avião, seriam 24 horas. Mas nós pegamos vários aviões. Então imagina como que essa viagem foi cumprida para a gente chegar ao Timor-Leste em várias horas, em vários aeroportos do mundo. E aí são detalhes. Um pequeno país lá na Ásia, no rabinho ali das ilhas da Indonésia, e um aglomerado de ilhas que é o próprio Timor-Leste, um país que se orgulha de falar o português como língua principal, mas na realidade eles falam o Tetum, e o Tetum é uma língua milenar ali. E nós vimos lá muitas novidades, queridos, mas na realidade nós estamos lá para ver face a face a nossa missionária do Nalva, que foi enviada pela igreja e a junta de missões da denominação alguns anos antes. Ela ficou ali uns 10 anos. E nós conhecemos o trabalho dela. Recebemos relatório do trabalho dela. Mas já havia quase 10 anos que não víamos face a face. Eu posso dizer que falar com ela de vez em quando via Skype, isso tem uns 15 anos, né? Ou talvez um pouco menos. Falar com ela de vez em quando, ver os relatórios que ela estava produzindo, na realidade era como ver a mão dela, ver as obras dela. Era o chocolate da história. Mas ir lá, vê-la face a face, restaurar a vida, a alegria dela, de muitos missionários que estavam lá, foi um negócio maravilhoso. As obras estavam ali à nossa disposição e tem marcas daquela mulher ali naquela pequena ilha de Atauro, lá no Timor-Leste, mas ir ali foi ouro. Ir ali vê-la foi ouro. Eu me lembrei também de Jacó e Esaú. Por que Esaú vendeu o direito de primogenitura que ele tinha? Porque ele saiu primeiro. Não é porque era maior, porque era vermelho, porque era cabeludo, peludo, não era isso, nada disso. Ele saiu primeiro, veio à luz primeiro. Por que ele vendeu? Porque para ele, criança, imaturo como ela naquele momento da vida, valia mais uma barra de chocolate do que o direito de primogenitura. Valia mais um prato de lentilha do que o direito de primogenitura. E quando eu olho para o texto sagrado, eu vejo que buscar a face de Deus por suas obras, reconhecer o poder de Deus, ver tudo que Ele fez, e buscá-lo nos seus milagres, no poder que Ele tem, é parecido com a barra de chocolate. Algo que eu preciso, que eu quero, a minha boca está aqui, porque é o meu prazer. Eu quero e quero agora. E às vezes nós fazemos isso. Aumentamos isso em época de guerras, de batalhas espirituais. Temos um problema e eu começo a orar em cima daquele problema como se aquilo fosse a coisa mais importante da minha vida. Aquela é a minha maior questão e muitas vezes eu vou e quando eu conquisto aquilo, acabou. Eu comi um chocolate e vou curtir minha dor de barriga em algum lugar. Eu me lembro muito bem de um caso que vivi na igreja, uma mulher que durante décadas ela orava pela conversão do marido. É um homem maravilhoso. Eu viajei com ele muitas vezes em viagens missionárias em volta da nossa cidade, pelas roças, pelas fazendas. Ele mora numa fazenda onde ele dirige uma igreja, ele mudou-se para lá para isso. Mas aquela mulher vivia em oração, pedindo o poder de Deus, a mão do Senhor que transforma, que liberta. No dia que ele não for liberto, acredite, aquela crente ardorosa, fervorosa, a boca toda lambuzada de chocolate, desapareceu da vida da gente. Desapareceu. Ela buscava a mão de Deus, o poder de Deus, o imediato, o chocolate. E aquele homem continua sendo uma bênção? Ela não deixou de ser, mas aquilo que eu via naquela mulher era buscando a mão poderosa de Deus. E a Bíblia fala que a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. Mas Deus é muito mais do que Ele faz, do que Ele fez. Deus é muito mais. E ninguém quis mais ver a face de Deus do que Moisés.
quando você fala de ver a face de Deus, você fala de valorizar a Deus mais do que as obras dele. Eu me lembro de Moisés, porque Moisés viveu exatamente isso. Moisés viu o poder de Deus, viu mão de Deus operando de maneira tremenda, maravilhosa. Moisés foi tirado do deserto, trazido para o Egito, e ele não acreditava no que ia acontecer, mas ele ministrava porque Deus mandou ministrar, e aconteceu. A água que transformou em sangue, e todas aquelas 10 pragas que vieram sobre o Egito a partir daquela primeira, até que ele viu todo o Egito dobrado diante de Deus. E a intenção não era humilhar o Egito, era dizer só o Senhor é Deus. Vocês estão enganados, adorando o sol, adorando a rã, adorando o faraó, adorando uma descendência. Vocês estão equivocados, adorando o sol e a lua. Vocês estão equivocados, só o Senhor é Deus. E ele viu o mar se abrir, a mão de Deus operar tão tremendamente. Agora, Moisés está diante do Senhor e fala: Pai, mostra-me a tua face. A tua mão eu já vi que basta. A tua mão eu já vi que basta. Que eu veja a tua face, Senhor. Então Moisés é esse campeão de pedidos sem rodeio. Campeão desses pedidos sem rodeio. E ele vai falar: Senhor, me mostra a tua glória. E você conhece a história? Que Moisés só pôde ver o Senhor pelas costas. Esse é um texto difícil de falar, de lembrar, de explicar para você. Eu queria que você pensasse nisso. A mão do Senhor, a obra do Senhor, o poder do Senhor, Moisés já havia visto em demasiado. Ele sabia, ele estava no meio de um monte que fumegava, e o povo lá embaixo, com uma linha demarcando: não passe daqui, eu vou morrer. A mão, o poder do Senhor. E Moisés disse: que coisa tremenda. Ele podia parar ali e passar o resto da vida usufruindo daquele poder todo. E Moisés disse: eu quero ver a face do Senhor. Que seja um modelo para você e para mim. Os salmistas fazem a mesma coisa. No Salmo 27, ele fala: não escondas de mim a tua face, Senhor. Não esconda de mim a tua face. Seu caminho para o Salmo 143, ele vai dizer a mesma coisa. Apressa-te em responder-me, o meu espírito se abate. Não esconda de mim o teu rosto, ou serei como os que descem a cova. Homens que viram o poder de Deus agora querem ver a face de Deus. Mas o Espírito Santo nos incita exatamente a mesma coisa, a buscar a face de Deus. Talvez o versículo mais famoso, e na sua memória tem esse versículo aí, de 2 Crônicas 7,14. Se você puder trazer da memória aí, fala comigo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Espírito Santo nos incita a buscar a face do Senhor, com todo esse contexto que tem em buscar a face do Senhor. E os salmistas responderam: a tua face, Senhor, buscarei. E o povo, depois que Deus fala isso com eles, lá em 2 Crônicas, eles prostrados dizem também: a tua face, Senhor, buscarei. Mas aí, eu volto para Moisés, porque nós estamos confundindo a mão do Senhor com a face do Senhor, com a glória do Senhor. Essa confusão toda, às vezes, nos paralisa naquilo que Deus quer fazer, ou para onde Deus quer nos atrair no relacionamento com Ele. O povo de Israel, deixa eu ver se eu tenho esse texto. Não, tenho para você. Pois bem, mas o povo de Israel, lá no capítulo 24 de Êxodo, o texto fala que a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai durante 6 dias. E a nuvem cobriu o monte no 7º dia. O Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Olha quanta manifestação de Deus. E o texto fala que aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Estavam bem distantes. Estava cá embaixo e lá no monte.
A glória do Senhor se manifestava. A glória do Senhor se manifestava. Mas eu queria pensar com vocês algumas contradições que já lancei uma delas para você. Moisés pede para ver a glória de Deus. O rosto de Deus. Porque a glória de Deus, que parecia um fogo consumidor, eles viram. E viram muitas vezes de muitas maneiras. Das aparentes contradições, queridos, é que se Deus é espírito, como Jesus disse à mulher samaritana, e importa que o adoremos em espírito e em verdade, como alguém que é espírito, como alguém que proibiu há poucos capítulos aqui em Êxodo 20 de fazer qualquer semelhança de imagem dele, como alguém agora pode mostrar o seu rosto? Como alguém pode ser visto de costa? O que Moisés viu quando viu a glória de Deus? De costa, quando ele passa, quando termina aquela manifestação, Moisés pôde ver a mão do Senhor que saiu de frente da rocha, da fenda da rocha, e Moisés então pôde ver. O que Moisés viu? O que Moisés queria ver? O que significa para você e para mim? O que o Novo Testamento, o que Jesus vai nos levar, vai nos ensinar sobre esse face a face com Deus, para podermos cantar a música que cantamos agora, e vamos cantar de novo daqui a pouco em oração. O que tudo isso significa para nós? Nossa mente nos leva primeiro para as contradições, não é verdade? Mas ele é espírito. Como é que ele mostraria o seu rosto? Como é que ele se mostrou às costas para Moisés? Como que a mão dele, ele não é espírito? Aquele discurso, aquele diálogo tão íntimo, tão tremendo, tão difícil de ser traduzido. Eu viajei hoje de Toronto para cá e eu posso falar para vocês de muitas coisas que falamos dentro do carro. Muitos diálogos que tivemos, eu e minha esposa, eu, minha irmã, elas duas, eu com um irmão no Brasil, nossos filhos ligaram, pai, mãe e filho, Jennifer e o Alisson conversaram muitas coisas, e eu posso dizer vários assuntos, é fácil de falar. Mas Moisés falando com Deus, depois de vários dias no monte, depois de tantas maravilhas que ele tinha visto, visualizando tudo que viria adiante, era a mão de Deus que se moveria, e Moisés ali extasiado, o Senhor, deixa eu ver o seu rosto. Porque por misericórdia Deus se apresenta, e Ele se apresenta a partir da ótica, da necessidade, do contexto, e para Moisés ensinar para o povo quem é esse Deus. Foi a grande dificuldade dele. Senhor, quem é que eu vou dizer que me enviou? Capítulo 3 de Êxodo. Senhor, a sarça não se consome, eu ouvi a voz, tirei o sapato, eu já vi os sinais, eu enfiei a mão no peito, minha mão ficou leprosa, eu tirei, eu coloquei de novo, minha mão ficou limpa, a vara que eu usava para cuidar do rebanho virou uma serpente, ousadamente, obedecendo, eu peguei de volta e ela voltou a ser uma vara. Mas Senhor, eu vou dizer o quê para aquele povo? Eu sou, te enviou. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Sempre fui Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Diga para eles, esse é o meu nome para sempre. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou, te enviou. E a gente ainda escuta esse texto e fica perguntando, o que eu sou mesmo? Quem é que enviou Moisés? E agora quando ele fala, quando ele pede, mostra-me a tua face, mostra-me a tua glória, e o Senhor fala para ele, você não poderá ver a minha face, Moisés, e continuar vivo. Porque o povo teve uma revelação, um discernimento lá atrás, dizendo, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor lá no topo do monte à distância, mas agora Moisés estava ali, conversando com o Senhor, e o texto fala que eles conversavam face a face. Mas Moisés não podia ver a sua face. Ele pede. Você não poderá ver a minha face, Moisés, porque ninguém pode ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor. Há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará seguro em cima de uma rocha. Se a gente parasse aqui, te dizendo assim, você ficará seguro perto do Senhor, já bastava, não se afasta do Senhor.
Não se afasta do Senhor. Aqui perto de mim ficará seguro em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você me verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Então, na realidade, o que da face de Deus, o que das costas de Deus que Moisés viu enquanto um ser? Nada, irmãos. Nada, ele viu a glória de Deus. Ele viu da glória de Deus. Ele esteve mais perto de Deus, o mais perto que era possível dentro dessa dinâmica de revelação que Deus faz para nós até que Jesus venha. E toda a glória de Deus se manifeste para você e para mim. Então a primeira contradição é essa: se ele é espírito, o que Moisés queria ver? O que Moisés viu? Que mão foi aquela que o escondeu na fenda da rocha até que passasse aquela manifestação tremenda e depois ele pudesse ver o finalzinho, a última beirada daquilo tudo? Mas pensa nisso enquanto eu me lembro de um outro personagem em relação à face de Deus. Um livrinho de 4 capítulos cheio de ensinamentos. Jonas, no capítulo 1 em diante, ele está fugindo da face de Deus. Capítulo 1, versículo 3, fala que ele quer fugir da face de Deus. Na mesma proporção que Moisés quer se aproximar da face de Deus, Jonas quer fugir da face de Deus. Imagina nossas contradições enquanto seres humanos. E ele vai para longe da face do Senhor, na opinião dele, né? Na ousadia dele, fugindo do Senhor, se afastando da presença do Senhor, se esquivando da vontade do Senhor, fugindo de obedecer ao Senhor, saindo desse contexto, desse lugar seguro que Moisés estava. Moisés, fica aqui comigo nessa rocha, e tudo que você vê, Moisés, vai ser só o de costas, só o de longe, só o finalmente, Moisés, mas você está seguro aqui. Jonas fez o contrário. Jonas foi para um lugar de total dificuldade, insegurança, e Jonas tentava ir para longe da presença do Senhor. Então preste atenção, uma dedução. O que Moisés queria, o que Moisés teve, quando ele queria ver a face do Senhor, é exatamente o contrário do que Jonas fugia. Então Jonas fugia da presença do Senhor, Jonas fugia de conhecer a vontade do Senhor, de andar nos caminhos do Senhor, de ter intimidade com o Senhor. E Deus disse para Moisés que ele não poderia ver a sua face. Por outro lado, Jonas não podia fugir da face do Senhor. A face do Senhor da qual Moisés não podia contemplar é a mesma face da qual Jonas não podia fugir. E por outro caminho, querido, pegar a categoria F no navio, lá no fundo do navio, se esconder debaixo do travesseiro em noites quentes, fingir que a tempestade não está acontecendo, não adianta nada. Na realidade, o texto fala, o rei Asa recebe um profeta e o profeta fala para ele de uma maneira muito dura, dizendo: olha, os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte a favor daqueles cujo coração é perfeito para com ele. Aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Que coração seria esse? Que coração seria esse perfeito para com ele, para que os olhos do Senhor alcancem e a face do Senhor seja contemplada? Aí eu volto lá para 2 Crônicas 7,14. Aquele que se chama pelo meu nome, que se humilha, que confessa os seus pecados e que busca a minha face. O coração perfeito não é de alguém perfeito. É alguém que, sabendo-se imperfeito, busca o que é perfeito. O coração perfeito não é de quem é perfeito, mas é aquele que, sabendo-se imperfeito, se arrepende e deixa os seus maus caminhos e volta à presença do Senhor. Esse é o coração que o Senhor quer encontrar. Diga-se de passagem, o coração do rei em questão não se encontrou perfeito. O rei Asa, nesse momento, teve um acesso de raiva e ele quer fugir da presença do Senhor também. Mas tem outra contradição aparente que eu quero te mostrar. Deus se esconde de nós.
O salmista tem essa queixa, essa angústia, Senhor, não se esconda de mim, porque senão é como se eu tivesse morrido. Mas o texto sagrado fala também, querido. O texto sagrado fala também. Ali para Isaías, através de Isaías. Que o Senhor esconde o seu rosto de você e de mim. Quando os nossos pecados são privilegiados. Se esse homem pecador, imperfeito, é perfeito diante do Senhor, quando se arrepende, quando confessa pecados, quando busca a face do Senhor, esse pecador imperfeito, que não se vê imperfeito, que não se arrepende, que não busca o Senhor esconde o seu rosto de você, meu irmão, e de mim. O texto sagrado é muito claro sobre isso. Essa contradição aparente. Se o Espírito Santo mandou buscar a face do Senhor, por que o Senhor esconde o rosto dele de mim? Porque os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. E encobrem o seu rosto de vós. E aí, queridos, eu louvo a Deus porque nada encerra nas contradições. E o Evangelho vem abrindo o céu para nós. E o véu se rasga de alto a baixo. Não para a gente entrar lá necessariamente, mas para Cristo sair de lá e se revelar a nós. Ele saiu, o véu se rasgou. E esse Deus que Moisés pede para ver, e esse Deus que os salmistas exageradamente clamam, Senhor, mostra a tua face. E esse Deus que vem a Acais dizendo assim, eu estou procurando esse homem perfeito. Esse Deus que vem para Ezequiel dizendo assim, eu quero aquele que esteja na brecha, para que eu possa abençoar. Esse Deus agora ele sai do véu e vem ao seu encontro, e vem ao meu encontro. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é a essência de Deus. Jesus é a imagem de Deus, do Deus invisível. Ele é Deus que se manifesta, Deus encarnado. Ele veio exatamente para que a angústia desde Moisés, de todos que quiseram ver claramente a Deus, se resolva. Quando ele estava à volta para o Pai, Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, porque isso nos basta. O que ele respondeu para Filipe? Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Por que você me diz, mostra-nos o Pai? O que Moisés não pôde ver, Filipe, você vê. Deus é como Jesus é. Você quer saber como Deus é? Leia os evangelhos. Quer saber o que Deus pensa sobre as mulheres? Vou falar delas. Leia os evangelhos. Quer saber o que Deus pensa sobre os homens? Leia os evangelhos, leia a palavra. Quer saber o que Deus pensa sobre os religiosos? Leia Jesus se dirigindo aos religiosos. Quer saber o que Deus pensa de cada casal que está aqui? Leia o que ele fala para os casais. Olha, no princípio não era assim. O que está acontecendo aí não é a vontade de Deus. A vontade de Deus está lá desde o princípio. Ele fez homem e mulher. E o que Deus uniu, ninguém separe. O que Deus pensa? Olha para o evangelho e fala, Jesus, o que você falou sobre isso? Você saberá o que Deus pensa. Você verá como Deus é de verdade. Então, querido, se os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, o nosso conhecimento de Deus vai nos mostrar muita coisa sobre Deus, mas ainda assim não mostra os olhos de Deus, a face de Deus, não só conhecimento. Porque nós temos muito conhecimento de Deus, queridos. E se tudo que sabemos de Deus fosse obedecido, valorizado, nós estamos ouro na mão, estamos quebrando os dentes, que queríamos que fosse chocolate, queríamos que fosse alguma coisa que descesse prazeroso, alguma coisa que viesse só para nos satisfazer, e a gente vai embora depois curtir a nossa dor de barriga. Não é assim. É ouro. É ouro. A face de Deus, a presença de Deus é valiosa. E precisamos de valorizar a face do Senhor. E a maneira como Ele se revela a nós. Quem vê a mim vê o Pai. É de novo o Novo Testamento nos revelando isso. E lembra que Moisés, que queria tanto ver a face de Deus, só pôde ver, teve a sensação de vê-lo por trás, pelas costas, porque a mão do Senhor encobria, e de repente passa a glória do Senhor, e quando a mão sai,
Tudo que ele viu foi o que ele viu, e ele não fala o que ele viu, porque como a gente vai dizer disso? A glória do Senhor já havia se revelado a toda a nação, estava se revelando, o povo estava lá embaixo extasiado, vendo a glória de Deus, mas um dia Deus foi convidado a jantar numa casa de um certo Simão, e Deus não foi reconhecido como Deus, nem como uma visita importante, porque a visita importante era recebida com honras, com um beijo, com um perfume na cabeça, um óleo cheiroso na cabeça e com os pés lavados. Jesus entrou como mestre. Alguém que, no fundo do coração, Simão pensava que na hora do debate eu arrebento ele. Na hora do debate eu vou mostrar para ele quem é que sabe da lei. E aquele homem é recebido ali. E ele se assenta naquelas mesas que os pés ficavam para fora, assim. E de repente, a segurança falhou. O ministério de recepção não estava atento. E entra uma mulher, chamada, conhecida por todas como pecadora. Ela tinha um título na testa, pecadora. E ela entra, e ela lava os pés de Jesus com as lágrimas, ela enxuga com os seus cabelos, e ela arremata com um perfume tão precioso que encheu aquele lugar de adoração. E ela chega por trás de Jesus, como Moisés por trás viu a glória de Deus. Mas agora o que Jesus faz? Ele se volta e ela vê a face do Senhor. É um tempo novo, querido. Deus pode ser visto face a face. E o Senhor se levanta, cata Simão e tem um dos diálogos mais lindos com ele. Simão, eu entrei aqui. Você não me lavou os pés, nem a cabeça, não me beijou. Mas no seu coração está aí, orgulhoso, se achando mais importante, melhor do que ela. Mas o texto é tremendo que Deus não está olhando para Simão nesse momento. Porque Simão não queria vê-lo. Simão não estava nem aí para ele. O texto fala que ele falava isso olhando para a mulher. Simão, eu entrei aqui, você não me deu perfume, nem abraço, nem beijo, nem lavou os pés. Mas ela, Simão, ela lavou os meus pés com as suas lágrimas. E ela enxugou com os cabelos. Olhando na face dela. Uma outra senhora, 12 anos morrendo devagarzinho, o sangue pingando, 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 pingando. E de novo uma marca na testa dizendo impura. E aquela mulher durante 12 anos gasta tudo que tem tentando ser curada. E nada adianta. Mas ela conhece Jesus. E tudo que Moisés teve oportunidade, ela teve também. Ela viu Jesus, ela viu Deus de costa. E como Moisés se aproveitou, ela também. E ela foi no meio da multidão, contrariando a lei, contrariando a polícia, contrariando a religião, os líderes religiosos. Ela foi e ela toca nas vestes de Jesus. Ela sente alguma coisa tão especial, tão tremenda. Foram os segundos mais preciosos da vida dela, até ali, depois que está enferma, principalmente porque fazia tanto tempo que ninguém tocava nela, e que ela não ousava tocar em ninguém, agora ela toca. E aquilo que ela fez, buscando de costa, Jesus se volta para ela, e olha para os olhos dela e começa a perguntar assim, quem me tocou? Alguém me tocou aqui? Imagina agora o constrangimento. Olhando nos olhos dela e perguntando, quem me tocou? E ela não sabia se ele estava bravo, se ele tinha aceitado aquele toque, se ele ia cobrar. Ela não sabia por que ele falava, mas ele olha para ela e pergunta, quem me tocou? E Pedro se mete na conversa que não era dele e fala, Senhor, tanta gente aqui, como é que você pergunta quem me tocou? Alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Quem me tocou? Aí ela está olhando para Deus, face a face. E ela se prostra e conta a sua história e fala, eu estou curada.
Queridos, aqueles que buscavam a Deus e que no máximo tinha-o pelas costas, agora podem vê-lo face a face. Mesmo estando buscando as mãos do Senhor, você pode encontrá-lo. O problema é que às vezes nós buscando a mão do Senhor e tendo muita informação sobre o Senhor, podemos não tê-lo encontrado ainda. É isso que eu queria que a gente pensasse. Você sabe muito de Deus, mas não sei se já o encontrou. Quem busca as mãos do Senhor encontra milagre, direção, poder, força, mas você pode ter tudo isso e não conhecer Jesus. Falar dele e não conhecê-lo. É preciso, querido, saber que quem busca a face de Deus, quem busca só a mão de Deus, vai tê-lo ou não. Mas quem busca a face de Deus, vai encontrar força, direção nessa fonte que jorra para sempre do interior daquele que o encontra. Quem busca a face de Deus o encontra e é saciado, e vai ser essa fonte que vai saciar a muitos. É preciso que continuemos buscando o Senhor. E segundo o texto de Hebreus, lembrar que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amós tem essa declaração: buscai-me e vivei, diz o Senhor. Eu quero terminar dizendo, eu não sei que distância você está dessa busca. Moisés estava no olho do furacão, literalmente, no morro fumegando. E buscar o Senhor estava ali, a um passo, sei lá, a um abraço. Intocável, mas estava ali. 40 dias sem comer e sem sentir fome. Não é porque ele era especial, não, porque a presença de Deus o saciava. Eu não sei se você está nessa distância, ou se você está como Jonas, fugindo, longe, dentro do navio, escondido, foragido, dentro no fundo de um barco, ou já no ventre do peixe. Para quem conhece a história, eu não sei onde você está, mas importa buscar a face do Senhor hoje. Importa saber que o lugar secreto é direito seu. Buscar a face do Senhor. Moisés, então, tão pertinho da mão de Deus, desejando mais da sua glória, da sua presença. Ou Jonas, tão distante, lá no ventre do peixe. Mas ali, arrependido, de se esconder, culpado por ter feito mal a tanta gente. Quanta gente foi prejudicado porque Jonas fugiu de Deus, meu irmão. Com vergonha da sua atitude, não importa. Moisés no monte, Jonas lá no inferno. Volta a buscar a face do Senhor. Deseje estar face a face com o Senhor. E uma dica: prefira a sua face à sua mão. Quem tem a face dele vai tê-lo todo. E quem tem só a mão pode receber a bênção e sumir da sua presença, porque já recebeu tudo o que tinha. Vamos ficar de pé? Eu quero voltar.